O vasto oceano esconde segredos que o homem jamais deveria desvendar. A bordo do Nautilus 12, a equipe de cientistas e exploradores partia para o que deveria ser a maior expedição oceanográfica do século. Seu destino, a Fossa de Erebus, uma região ainda mais profunda que a Fossa das Marianas, onde sinais anômalos haviam sido captados por sonares militares. A líder da missão, Doutora Helena Marlov, não conseguia esconder sua inquietação. Desde que os financiadores da corporação Triton Industries insistiram na expedição, ela sabia que algo estava errado. A promessa de avanços científicos parecia boa demais para ser verdade. Rumores entre os cientistas sugeriam que a empresa buscava algo mais do que dados geológicos e biológicos, talvez algo que nem deveria ser descoberto. Na cabine de comando, o piloto Jack Harpoon Harris revisava os sistemas do submarino. Tudo pronto para a descida, doutora. Mas algo nesse lugar me dá arrepios. Helena ajustou seus óculos e olhou para a equipe reunida na sala principal. Eram 8 no total, incluindo ela. O bórfado cientista de campo Marcus Lin, a engenheira marinha Grace Holloway, o arqueólogo submerso Dr. Caleb Wyatt e outros membros de suporte. Cada um era uma peça crucial na missão. Nenhum deles parecia completamente confortável. O sonar emitia pulsos, e o retorno mostrava a imensidão abaixo. Helena ligou os alto-falantes. Pessoal, estamos entrando na Fossa de Erebus. A partir daqui, cada momento será documentado. Fiquem atentos a anomalias, mas lembrem-se, segurança acima de tudo. Conforme o Nautilus 12 descia, a luz solar desaparecia, substituída por uma escuridão quase tangível. Os holofotes do submarino iluminavam criaturas bizarras, como peixes transparentes e seres bioluminescentes que pareciam saídos de um pesadelo. A pressão crescente fazia o casco do submarino emitir pequenos estalos, um lembrete constante de quão hostil aquele ambiente era. No entanto, os ruídos do submarino logo foram sobrepostos por algo mais. Um som distante, como um sussurro abafado, parecia ecoar pelas águas. Vocês ouviram isso? Perguntou Caleb, franzindo a testa. Marcos balbuciou. Deve ser a nossa própria máquina. Reflexão do som no fundo do abismo, mas Helena sabia que não era tão simples assim. O som tinha um ritmo quase orgânico, como uma respiração subterrânea. Aquilo não era um problema do sonar. Horas depois, o submarino finalmente alcançou o fundo da fossa. A paisagem era alienígena. Colinas de corais calcificados emergiam como estruturas grotescas. Em uma cratera ao longe, luzes piscavam, embora nenhuma fonte natural ou tecnológica pudesse explicá-las. O grupo decidiu investigar as luzes, movendo o submarino lentamente. Conforme se aproximavam, a estrutura se revelou, uma cidade submersa coberta por limo e conchas gigantescas. Colunas tortuosas emergiam, e o que pareciam ser estátuas humanoides estavam posicionadas como guardiões ao redor. Grace ficou hipnotizada. Isso é impossível. Essas estátuas parecem humanas, mas com traços anfíbios. Caleb mal podia conter a empolgação. Isso muda tudo o que sabemos sobre a história submersa. Precisamos documentar cada detalhe. Enquanto ele falava, uma das estátuas pareceu se mover levemente. Jack notou e resmungou. Deve ser a pressão ou o reflexo da luz, certo? Ninguém respondeu. A tensão na sala aumentava conforme os sensores detectavam movimentações pequenas na água ao redor. Algo se escondia nas sombras da cidade. Helena pediu para desligarem os holofotes principais, deixando apenas as luzes auxiliares ligadas. Nesse momento,
Formas alongadas podiam ser vistas deslizando lentamente entre as estruturas, como se estivessem observando o grupo. Uma batida surda reverberou pelo casco do submarino, fazendo todos se sobressaltarem. Era como se algo tivesse tocado deliberadamente o Nautilus 12. Jack olhou para Helena. Seja lá o que for, não é amigável. Ao explorarem a cidade usando drones submersíveis, os cientistas descobriram um templo central, coberto por inscrições que ninguém conseguia traduzir. No entanto, conforme os drones se aproximavam, os sistemas deles falharam. Algo está interferindo nos sinais. Vamos trazê-los de volta, disse Helena, nervosa. Antes que pudesse dar o comando, um dos drones captou o movimento. Das sombras do templo, uma criatura emergiu. Tinha um corpo alongado, coberto por escamas negras que refletiam a luz do submarino. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo doentio, e sua boca exibia fileiras de dentes afiados. A criatura atacou o drone com uma velocidade assustadora, destruindo-o completamente. No entanto, não foi apenas o ataque que aterrorizou a equipe. Quando o feed de vídeo cortou, por um breve instante, algo apareceu na tela, um rosto humanoide distorcido, como se estivesse gritando debaixo d'água. Grace apertou os fones de ouvido. Tem algo aqui. Vocês não ouvem? Parece um canto. É horrível. O som não vinha dos alto-falantes. Era como se o próprio oceano emitisse um lamento profundo. Caleb, tremendo, sugeriu: precisamos sair daqui antes que seja tarde. Retornando ao submarino, a tensão crescia. Um dos tripulantes, Marcos, começou a reclamar de uma dor de cabeça insuportável. Ele dizia ouvir vozes nos ecos do casco. Durante a noite, os sensores do submarino detectaram movimentos ao redor. Criaturas nadavam em círculos, observando, mas nunca se aproximando completamente. Marcos acordou gritando e atacou Caleb, afirmando que ele estava trazendo-os para cá. A equipe conseguiu contê-lo, mas perceberam que sua pele estava estranhamente pálida e cheia de pequenas escamas. Helena ordenou que Marcos fosse sedado, mas não antes de ele murmurar algo inquietante: eles estão em todos os lugares. Eles querem nos levar. Naquela noite, mais batidas ecoaram pelo casco. Um som rítmico, como um tambor distante, parecia acompanhar as batidas. Caleb, incapaz de dormir, vasculhou os arquivos do submarino e encontrou registros de outra expedição enviada àquela região anos antes. As notas terminavam abruptamente com um aviso: nunca desperte os que dormem na profundidade. Ao amanhecer, Helena reuniu a equipe para discutir os próximos passos. Marcos continuava sedado, mas sua condição piorava. Pequenos cortes surgiam em sua pele, liberando uma substância viscosa que cheirava a sal e a algo podre. Grace, enquanto monitorava os sinais vitais de Marcos, percebeu uma mudança perturbadora. Suas pupilas dilatadas haviam adquirido uma tonalidade amarelada, semelhante àquelas vistas nas criaturas da cidade submersa. Isso não é mais apenas uma condição médica, murmurou Grace. Com a voz trêmula. Caleb sugeriu explorar novamente o templo na cidade submersa, argumentando que poderiam encontrar respostas para as mudanças em Marcos. Relutante, Helena concordou, mas com uma condição: vamos em equipes menores e com o máximo de segurança. Algo me diz que estamos lidando com forças que não compreendemos. Os drones foram enviados à frente para mapear o interior do templo. Conforme a equipe se aproximava, o sonar detectava uma forma massiva movendo-se lentamente no fundo do abismo, mas desapareceu antes que pudessem identificar o que era. As inscrições no templo pareciam pulsar levemente, como se reagissem à presença do submarino. Dentro do templo,
Os drones revelaram uma câmara central contendo um altar grotesco. A superfície estava coberta de runas brilhantes, e no centro, uma figura humanoide petrificada estava ajoelhada, com tentáculos saindo de suas costas. Grace olhou para a transmissão dos drones com horror. O que quer que eles adoravam aqui não era humano. O silêncio no interior do templo era opressor, como se o próprio ar estivesse impregnado com a presença de algo antigo e maligno. Os drones capturaram imagens da figura petrificada, mas algo parecia errado, como se houvesse vida em seus olhos vazios. Grace não conseguiu desviar o olhar, hipnotizada pela figura que parecia observá-los. De repente, um som baixo, quase inaudível, começou a emanar das pedras ao redor, como um sussurro distante. Mas não era um som qualquer. Era uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando em suas mentes. Vocês não deveriam estar aqui. O coração de Helena disparou. Ela tentou falar, mas sua garganta parecia fechada, as palavras presas. Caleb, que estava mais à frente, deu um passo hesitante em direção ao altar. Ele estava completamente imerso na escuridão do templo, como se uma força invisível estivesse puxando. Caleb, volte aqui, gritou Helena, mas sua voz soou abafada, como se o som fosse engolido pelas paredes que pareciam pulsar com vida própria. Caleb não respondeu. Quando ele tocou o altar, uma onda de energia negra irrompeu do objeto, envolvendo-o em uma névoa densa. Os drones captaram a imagem de algo se movendo dentro da névoa, algo que se retorcia e se expandia, como se as sombras do próprio templo tivessem ganhado forma. Grace se afastou, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Isso não é possível, ela murmurou, olhando para os monitores. Ele não está mais ali. De repente, a sala começou a tremer. Os drones começaram a falhar, a imagem se distorcendo em estática. As inscrições nas paredes brilharam com uma luz intensa, e as runas começaram a se mover, como se estivessem vivas, rearranjando-se para formar novas palavras. Helena tentou gritar, mas a palavra ficou presa em sua garganta. A visão de Caleb desaparecendo na névoa escura ficou gravada em sua mente. E então, o som voltou. Mais forte agora, uma risada profunda e macabra, que parecia rasgar o silêncio como uma lâmina afiada. Agora, são todos vocês, meus. Com um eco da risada ainda ressoando em seus ouvidos, Helena viu algo que fez seu sangue congelar. A figura petrificada no altar estava se movendo. Lentamente, os tentáculos começaram a se mover, se contorcendo como se estivessem ganhando vida. A figura se ergueu, seus olhos vazios e amarelados focados diretamente em Helena, como se tivesse esperado por sua chegada. Vocês, todos vão ser parte de nós, a voz sibilante disse, e os tentáculos se estenderam em direção à equipe. O pânico tomou conta. Não havia mais escapatória. Eles estavam dentro de algo muito maior do que poderiam imaginar. Algo que havia estado esperando, talvez por séculos, para libertar-se. Caleb havia desaparecido. Sua ausência foi sentida com a mesma intensidade que o silêncio opressor dentro do submarino, agora em completo estado de alerta. A tensão no ar estava quase visível, como se o próprio oceano estivesse observando-os. Helena olhou para os monitores com a sensação de que algo a observava de volta, algo que não poderia ser visto, mas que fazia seu corpo tremer de uma forma que nenhuma ameaça natural poderia causar. No lugar onde Caleb estava, havia apenas um rastro de marcas estranhas, como se algo viscoso tivesse se espalhado, como uma secreção marinha que havia permeado todo o espaço. Ao inspecionarem mais a fundo, descobriram que as marcas seguiam em direção ao compartimento de carga.
Mas o que mais os aterrorizou foi que não havia vestígios de Caleb. Era como se ele tivesse sido levado, evaporado para o fundo do oceano. Ele não pode ter desaparecido assim, Grace disse, com a voz baixa, quase inaudível, como se falasse alto fosse invocar algo ainda pior. Mas não havia mais tempo para investigar. Algo maior e mais sinistro aguardava abaixo. Com o ambiente cada vez mais opressor e o medo tomando conta da tripulação, Helena sabia que a única opção era continuar a expedição. Eles ainda não haviam encontrado respostas para o que realmente acontecia na cidade submersa, e o templo ao qual haviam se dirigido era, aparentemente, o centro de tudo. Sonar detectou algo mais, algo novo. Não era uma criatura, mas uma série de cavernas, que levavam a um templo central, ainda mais profundo. Uma sensação indescritível de presságio tomou conta deles quando entraram nas cavernas. O ar parecia mais pesado, mais denso. As paredes estavam cobertas de símbolos esotéricos, e a cada passo que davam, o sentimento de estar sendo observado aumentava. Quando finalmente chegaram ao templo central, a magnitude da descoberta os paralisou. O altar era imenso, coberto de runas pulsantes que pareciam emitir uma energia própria. Ao redor, havia estátuas que representavam figuras híbridas, humanas misturadas com criaturas marinhas, com tentáculos e olhos que pareciam seguir os movimentos da equipe. Grace foi a primeira a se aproximar das inscrições. Seus dedos tocaram os símbolos, e uma onda de energia percorreu seu corpo, fazendo-a estremecer. Ela recuou, olhos arregalados, o rosto pálido. Isso é muito mais antigo do que qualquer coisa que já vi. Ela sussurrou, ofegante. Mas algo estava errado. O lugar parecia reverberar com uma energia maligna, e as vozes, que agora pareciam vir do próprio templo, começaram a se manifestar de maneira mais clara. Vocês estão mais perto do que imaginam. Helena olhou em volta, sentindo uma presença estranha, quase física, ao seu redor. Não era apenas o eco das vozes, era algo mais. Algo que estava esperando por eles. A cidade submersa não era apenas um vestígio de uma civilização perdida, mas um guardião de um segredo terrível. Sem mais palavras, eles entraram no templo. À medida que desciam as escadas escuras e úmidas, as sombras pareciam se esticar, ganhando vida própria. O som das gotas caindo ecoava nas paredes, mas o mais perturbador era o que não se ouvia: nenhum animal, nenhum som natural do oceano, nada. O silêncio absoluto do fundo do mar. A câmara central estava mais imponente do que jamais imaginado. Em seu centro, um portal estava ativado. Seu brilho azul vibrante iluminava as paredes, mas em vez de trazer esperança, trazia um presságio de destruição iminente. Era como se o templo estivesse respirando, como uma gigantesca criatura que aguardava a hora certa para se alimentar. As runas nas paredes começaram a brilhar mais intensamente, e um som distante, quase como um sussurro de algo que se move nas profundezas, começou a ecoar pela câmara. Grace recuou, desesperada. Isso não é apenas um portal. É uma prisão. Mas antes que pudesse explicar mais, o submarino tremeu violentamente. O casco estremeceu e um ruído metálico cortou o ar. O sonar mostrava algo massivo se aproximando. Temos que sair daqui. Agora, gritou Helena, mas seu grito foi interrompido por uma pressão crescente, algo que parecia estar esmagando o submarino de fora para dentro. Algo no fundo estava acordando. À medida que a pressão externa aumentava, o isolamento e o medo começaram a afetar a sanidade da equipe. O som de algo se aproximando do lado de fora do submarino, algo colossal,
fazia os nervos de todos estourar em ponto, mas não era apenas isso. O tempo parecia distorcido. As horas passavam, mas a sensação de estarmos em um pesadelo eterno era insuportável. Um dos membros da tripulação, desesperado, tentou sabotar o submarino, cortando os fios de comunicação e tentando desligar os sistemas de controle. Ele alegava que a superfície não deveria saber ponto ao ser contido. O sabotador revelou uma expressão horrível, como se não estivesse mais no controle de suas ações. Ele falava de uma voz que o guiava, vinda diretamente da cidade submersa. Uma voz que parecia surgir do próprio oceano. A tensão só aumentava. A cidade estava se fechando sobre eles. O portal, algo estava prestes a acontecer. O submarino tremia com uma violência crescente. O som das engrenagens se contorcendo sob a pressão do abismo se misturava com os ecos de algo que se aproximava. O sonar captava uma forma massiva e desconhecida, deslizando lentamente nas profundezas. Mas o que realmente os aterrorizava não era a forma, mas a sensação de que aquilo não era apenas uma criatura, era um guardião, uma força que controlava tudo ao seu redor. O vórtice no fundo do oceano parecia estar crescendo, atraindo tudo para si, como se o próprio abismo tivesse vida. O som de água batendo contra as paredes metálicas do submarino, como se o oceano estivesse tentando invadir, se tornou insuportável. A pressão externa alcançava níveis catastróficos, e os sistemas começaram a falhar, apagando as luzes e fazendo os monitores piscarem de forma errática. Algo está nos seguindo. Não é só o sonar, é como se estivéssemos sendo chamados, disse Marcos, com os olhos vazios, como se tivesse caído em um transe. Ele estava começando a mudar, assim como os outros, e a transformação de seu corpo, agora com a pele amarelada e os olhos opacos, só piorava. O vórtice parecia ter vida, como se estivesse respirando, e a cada respiração, a pressão aumentava mais. Uma força invisível envolvia o submarino, uma força primordial, que tentava esmagá-los contra as rochas do fundo. O som das ondas batendo contra o casco se tornava cada vez mais ensurdecedor, como se o próprio oceano estivesse implorando para que eles sucumbissem. De repente, uma enorme sombra apareceu nas telas do sonar. Era como se a água tivesse se tornado densa, escura e impiedosa, e algo colossal, com formas monstruosas e distorcidas, se movia para interceptá-los. O monstro era real, um leviatã, não apenas uma criatura, mas uma entidade, um ser vivo que habitava o próprio pesadelo do oceano. Ela está aqui. A criatura. Aguardando, murmurou Grace, com a voz quase inaudível, enquanto olhava para o radar, que mostrava o avanço da criatura. A tripulação não tinha palavras, apenas olhares de desespero e medo, como se já soubessem que não havia mais saída. Helena se levantou, seu coração batendo forte contra o peito. Preparem-se. Se vamos morrer tentando. Mas antes que pudesse dizer mais, o submarino foi sacudido com uma força tão grande que todos foram lançados contra as paredes. O vórtice que se formava nas profundezas parecia estar convergindo para o Nautilus 12, e o Leviatã, como um deus do mar, parecia irromper da escuridão para engoli-los vivos. O som do vórtice e das explosões internas do submarino se misturaram em uma cacofonia infernal. Helena olhou para os outros, e tudo o que viu foi medo. Eles estavam sendo puxados para o abismo, não só fisicamente, mas espiritualmente, como se suas almas estivessem sendo arrastadas junto com o submarino. Algo os observava, não apenas uma criatura, mas uma presença antiga, que aguardava para tomar tudo o que era humano. E então, o silêncio. Um silêncio absoluto que se seguiu à catástrofe.
O silêncio foi quebrado por uma série de sussurros suaves. As vozes estavam de volta. Mas agora, não vinham dos rádios. Elas estavam dentro de suas cabeças, como se fossem pensamentos distorcidos, suas próprias vozes distorcidas, como se estivessem sendo manipuladas por uma força desconhecida. Vocês já não pertencem mais à superfície. A voz sibilou dentro da mente de Helena. Era impossível resistir. As vozes, que antes pareciam vir de fora, agora invadiam seus pensamentos, preenchendo cada espaço com promessas sedutoras de poder, mas também com ameaças impiedosas. Cada um dos tripulantes estava sendo tocado por essa presença, algo que não era humano e que não pertencia à Terra. Grace, tomada por um pânico crescente, começou a gritar, mas seus gritos eram abafados pela pressão crescente, pela força invisível que os estava cercando. As paredes do submarino se fechavam sobre eles. O som das vozes aumentava, transformando-se em uma cacofonia infernal. Helena sentiu como se sua própria mente estivesse se desfazendo, sendo consumida pela presença do abismo. Mas o pior estava por vir. O templo, o portal, tudo estava começando a se abrir de novo. Eles haviam ativado algo que não podiam controlar. O oceano havia escolhido seus novos donos, e os tripulantes do Nautilus 12 eram os escolhidos para servi-los. O portal dentro do templo submerso, agora brilhando com uma luz vermelha, começava a se expandir. Mas não era apenas uma abertura para outra dimensão. Era um abismo. Era um vórtice que os puxava para dentro, ameaçando destruir tudo o que conheciam. As criaturas do mar, mais grotescas e inteligentes do que qualquer coisa que os humanos já haviam encontrado, começaram a se aproximar, como se soubessem que a hora da colheita havia chegado. E então, como se o próprio oceano estivesse dando um último suspiro, os tripulantes começaram a ver coisas impossíveis. Suas vidas, suas memórias e até mesmo suas identidades começaram a se desfazer, como se estivessem sendo consumidos por uma entidade maior, uma entidade que governava não apenas o oceano, mas todo o universo. A escuridão os engoliu. Eles estavam perdidos para sempre. O submarino não estava mais apenas se afundando nas águas escuras e geladas da fossa de Erebus. Agora, era como se estivesse sendo puxado para outro lugar, uma força antinatural que desafiava todas as leis da física. A pressão aumentava a cada segundo, esmagando as paredes do Nautilus 12, mas algo ainda mais perturbador estava acontecendo. A realidade estava começando a se distorcer. Quando o portal se abriu por completo, uma onda de energia psíquica atravessou os tripulantes. Eles sentiram suas mentes serem tocadas, como se algo invisível estivesse se infiltrando em seus pensamentos, moldando suas percepções e corrompendo suas memórias. A luz vermelha do portal envolveu o submarino, e o mundo que conheciam começou a desaparecer. Não era mais o fundo do mar que viam, mas uma paisagem alienígena e subaquática, distorcida e caótica, onde o mar parecia se dissolver em algo que não era nem água, nem ar. O submarino atravessou uma barreira invisível, e a sensação de estar em uma nova dimensão era esmagadora. O oceano, agora, parecia ter abandonado todas as suas regras naturais. A luz emitida por criaturas grotescas que se moviam entre as correntes de água era intensa e hipnotizante, mas ao mesmo tempo, profundamente perturbadora. Elas eram gigantescas, com formas indescritíveis, com múltiplos olhos que pareciam olhar para a tripulação como se lessem suas almas. Isso não é real. Não pode ser real, Grace sussurrou, os olhos arregalados, enquanto observava a vastidão dessa nova paisagem alienígena. O mar ao redor do submarino estava vibrando com uma energia psíquica palpável,
como se os próprios pensamentos dos tripulantes estivessem sendo manipulados. Era como se o oceano, com toda a sua imensidão e mistério, estivesse vivo e consciente, aguardando o momento certo para consumir suas presas. As vozes, agora mais fortes, pareciam se comunicar diretamente com seus cérebros, uma sensação claustrofóbica de que estavam sendo observados por algo além da compreensão humana. A mente coletiva daquela dimensão estava acordando, e ela sabia que eles estavam ali. Estamos sendo observados, está nos vendo, murmurou Marcos, seus olhos agora completamente dilatados, sua voz uma mistura de terror e reverência. De repente, algo colossal se aproximou do submarino. A pressão aumentou a tal ponto que os sistemas começaram a falhar novamente. As luzes piscavam, e o ar dentro do Nautilus 12 ficou espesso e difícil de respirar. A criatura, com a forma de um ser marinho, mas com características que desafiavam qualquer classificação biológica conhecida, começou a se aproximar. Ela tinha tentáculos que se estendiam por dezenas de metros, e sua presença fazia o oceano ao redor estremecer. Seus olhos eram como buracos negros, sugando toda a luz e a energia ao redor. Seus movimentos não eram fluidos como os de um animal, mas sim como os de uma inteligência antiga e imparável. Não podemos sair. Não há saída, Grace disse, sua voz quase inaudível, como se ela já soubesse que estavam condenados. Ela estava certa. O portal não era apenas um caminho entre dimensões. Era uma prisão. Uma prisão que havia sido criada para manter os seres humanos afastados, mas que agora, devido à exploração imprudente da fossa de Erebus, havia sido aberta. E agora, eles estavam presos dentro de uma realidade onde o tempo e o espaço eram distorcidos, e onde os seres dessa dimensão, que se alimentavam do medo e da confusão, estavam prontos para se alimentar deles. Enquanto isso, dentro do submarino, os membros da tripulação começavam a perder a sanidade. As alucinações se tornaram mais intensas, e os limites entre o real e o irreal se desfizeram. As visões começaram a se sobrepor à realidade. Helena viu flashes de suas próprias memórias distorcidas, de sua vida na superfície, mas tudo estava corrompido. Ela via sua casa, sua família, mas de uma forma grotesca, como se as coisas que amava estivessem sendo sugadas para o abismo. Estamos morrendo, não estamos? Helena disse, seus olhos lacrimejando, incapazes de distinguir se era uma lágrima de medo ou de alívio. Sim, e já não somos mais humanos, respondeu Caleb, sua voz gélida e desprovida de qualquer emoção, enquanto olhava para os monitores, agora completamente sem vida. A pressão dentro da mente de cada um era insuportável. Eles estavam sendo consumidos pela própria realidade que tinham invadido. E logo, nem mesmo o submarino parecia estar de acordo com as leis da física. Ele flutuava em um mar alienígena, onde tudo era distorcido, o espaço, o tempo, e até a própria matéria. Era como se o mar estivesse tentando se alimentar deles, dissolvendo suas identidades e suas memórias. Uma peça por vez. As alucinações se intensificaram quando Leviatã, a criatura primordial que havia guardado o segredo daquele lugar, apareceu. Não era mais uma simples entidade marinha. Era algo muito maior. Algo que havia sido moldado e nutrido pelas profundezas do abismo, uma criação que desafiava a própria essência da vida. O Leviatã parecia ter uma conexão direta com o portal. Sua presença tinha o poder de enfraquecer ainda mais os tripulantes. Suas mentes estavam sendo dilaceradas, e o espaço ao seu redor se tornava cada vez mais emaranhado. O submarino se retorcia como uma folha de papel sendo esmagada por uma força invisível,
tentando resistir ao peso da pressão psíquica que os envolvia. Não há escape, Grace murmurou, enquanto observava, paralisada, o monstro se aproximar. O Leviatã não estava apenas caçando-os fisicamente, ele estava caçando suas mentes. A tripulação não sabia mais se estavam vivos ou mortos. A realidade havia se desfeito. O Leviatã, agora, era o único ser verdadeiro, e o abismo ao seu redor, onde nada mais existia senão escuridão, era o único lar que restava a ponto enquanto o Nautilus 12 afundava ainda mais nas profundezas dessa dimensão alienígena. Uma única verdade se tornava clara: o abismo nunca os havia deixado escapar. Eles eram parte dele agora. Nautilus 12, agora à mercê de uma realidade que se desintegrava, não era mais um submarino. Era uma prisão flutuante, à deriva em uma dimensão sem tempo, sem espaço. O ambiente dentro do submarino se tornava cada vez mais insuportável. A cada instante, a pressão psíquica aumentava, afetando todos de maneiras diferentes. Alguns membros da tripulação já não conseguiam distinguir suas próprias vozes daquelas que ouviam em suas cabeças. As vozes não mais falavam para eles, mas dentro deles, distorcidas e implacáveis. O som das paredes de metal do Nautilus 12 sendo comprimidas pela pressão externa tornava-se um ruído contínuo. Um zumbido ensurdecedor que fazia com que todos sentissem como se o próprio oceano estivesse tentando engolir o submarino inteiro. As luzes, fracas e tremeluzentes, davam a impressão de que estavam se apagando não apenas fisicamente, mas espiritualmente, como se a realidade estivesse se esvaindo, deixando tudo em uma escuridão desconcertante. Caleb, com os olhos vidrados e expressão vazia, murmurou: "Estamos sendo consumidos." As palavras saíam de sua boca sem emoção, como se ele já não tivesse consciência de estar dizendo-as. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo não estava, como se sua alma tivesse sido deixada para trás, já tomada por aquilo que os rodeava. Helena observava tudo em silêncio. Sentia o peso do medo e da resignação em seu peito. O vórtice ainda girava, mas agora era apenas um fundo eterno, vazio e profundo. O submarino estava preso, não apenas no espaço, mas em um limbo entre dimensões. O que havia do outro lado do portal? O que restava deles agora? A luz fraca que ainda iluminava o interior do submarino fazia o ambiente parecer um cenário de pesadelo, congelado no tempo, onde a única realidade era a crescente sensação de desespero e iminente destruição. Sem comunicação com a superfície e sem respostas de qualquer tipo, a tripulação agora estava à mercê de uma força que transcendia tudo o que compreendiam como realidade. A única coisa que restava era o abismo, que aguardava pacientemente, como um monstro que já os havia consumido por dentro. Em um momento de lucidez, Grace tentou contatar a superfície, mas todos os sistemas estavam completamente desativados. Nada além de ruídos estáticos preenchia os rádios. A tentativa de se comunicar com o mundo exterior, que parecia já ter ficado para trás, era inútil. Ela desabou, afundando a cabeça entre as mãos, seus pensamentos fragmentados. Não podemos voltar. Não há saída. Eles sabem disso. Seus olhos estavam opacos, vidrados, como se ela já tivesse cruzado o limite entre a sanidade e a loucura. De repente, o submarino balançou violentamente. O que quer que fosse o que cercava parecia estar os puxando com mais força. As luzes piscavam freneticamente, e a pressão da água, agora mais intensa do que nunca, fez o casco Ranger, como se o próprio oceano quisesse dilacerá-los. As criaturas ao redor pareciam sentir a dor do submarino. Elas estavam ali, observando, mas não como simples predadores.
Elas estavam sentindo a dor deles. Era uma sensação de conexão psíquica, como se as entidades subaquáticas soubessem, não apenas que eles estavam lá, mas que já faziam parte da paisagem. Era tarde demais. O Leviatã estava de volta, agora mais perto do que nunca. Seu corpo enorme projetava sombras sobre o submarino, e seus tentáculos se estendiam por quilômetros, implacáveis. O som de suas respirações pesadas ecoava em todo o ambiente, como um trovão subaquático. E quando ele se aproximou, Helena sentiu uma presença esmagadora, como se uma força de imenso poder estivesse se aproximando para finalmente consumi-los. Não havia mais fuga. O Leviatã não era mais apenas uma criatura, ele era a própria personificação do abismo. Ele era o guardião, mas também o executor do destino dos que ousavam invadir as profundezas. As mentes dos tripulantes estavam fragmentadas, mas todos tinham uma visão clara agora. A morte não era uma libertação, mas uma condenação. O Leviatã não deixava apenas corpos, ele tomava a alma, condenava a alma à eternidade de sofrimento nas profundezas. Não podemos escapar, murmurou Helena, os olhos marejados de lágrimas. Ela sabia que estava falando a verdade. O Leviatã não os deixaria ir. Ele não os mataria. Ele os absorveria, lentamente, tirando tudo o que restava da humanidade dentro deles. As criaturas do abismo, com seus olhos esbugalhados, suas bocas enormes, estavam observando enquanto a mente de cada um se despedaçava e os transformava em parte daquela paisagem alienígena. No momento em que o Leviatã se aproximou, algo inesperado aconteceu. O portal, que estava fechado até então, começou a pulsar de forma frenética, como se estivesse se aquecendo para um último grande evento. Uma onda de energia psíquica emanou dele, e foi como se a cidade submersa, com seus monstros e segredos, estivesse reagindo à chegada do Leviatã. O submarino foi lançado em uma direção imprevisível, a força do impacto jogando contra as paredes internas. As vozes se tornaram mais altas, mais claras. Não eram mais apenas sussurros, mas gritos, como se todas as almas que haviam sido consumidas pelo abismo estivessem tentando se comunicar com os tripulantes. Eles estão voltando. Você tem que voltar para nós. Era uma promessa, mas também uma maldição. E foi então que Helena teve uma visão. A cidade submersa não era apenas uma cidade. Era um antigo experimento. Uma civilização havia sido criada para habitar as profundezas, e seus habitantes, que já não eram mais humanos, haviam sucumbido ao que os outros chamavam de maldição. O Leviatã não era um guardião, mas um prisioneiro, assim como todos os outros. Eles haviam sido criados para servir ao abismo. Mas algo mais estava acontecendo. O Leviatã, que agora estava tão perto que parecia envolver o submarino, não queria matá-los. Ele queria trazê-los. Ele queria que eles se unissem a ele na escuridão eterna. Agora, vocês serão como nós. A voz ecoou em suas mentes. Um sussurro final antes do silêncio. Enquanto o submarino afundava ainda mais nas profundezas. A única coisa que restava era o som do oceano e as vozes ecoando cada vez mais distantes. Enquanto a tripulação se perdia em suas alucinações, a realidade se distorcia ainda mais. O Leviatã, a cidade submersa e as criaturas que a habitavam estavam à espreita, aguardando a última jogada. O portal, agora aberto de forma definitiva, sugava tudo ao seu redor. A única coisa que restava para Helena, Grace e os outros era uma escolha impossível: tentar fugir ou ser consumidos de uma vez por todas. A escuridão das profundezas se tornava cada vez mais densa, mais opressiva, como se uma camada de água escura e viscosa estivesse cobrindo suas mentes.
O Nautilus 12, agora totalmente à mercê das forças que o cercavam, parecia um corpo inerte no fundo do oceano, prestes a ser devorado pelas mesmas criaturas que uma vez habitaram aquele lugar. Mas o que os tripulantes não podiam ver era que o portal, aberto agora como uma fenda no espaço-tempo, estava começando a emitir uma luz fria e pulsante. Era uma luz alienígena, inumana, uma presença que não pertencia à Terra. O que estava do outro lado do portal não era uma simples dimensão subaquática, mas uma paisagem de pesadelo. As águas eram mais profundas, mais escuras, e as criaturas que ali habitavam eram ainda maiores, mais inteligentes e, de alguma forma, conscientes da presença dos intrusos. Elas não eram apenas monstros, mas entidades com intenções próprias, como se observassem os humanos não com o olhar de predadores, mas com um tipo de curiosidade maligna. Grace, ainda tentando manter o controle da situação, foi a primeira a perceber que algo não estava certo. As criaturas subaquáticas estavam se aproximando do portal, e, à medida que se aproximavam, uma pressão psíquica esmagadora se fazia sentir. Não era apenas a pressão da água, mas algo que parecia tocar suas mentes, como se fossem picadas de agulhas invisíveis, perfurando o tecido de sua consciência. Estão nos observando. Eles sabem o que somos, Grace sussurrou, tentando conter o pânico que começava a tomar conta de sua mente. Ela não sabia mais se as palavras vinham de sua boca ou de outra parte de sua consciência. O portal parecia se estender para dentro de seus pensamentos, sugando as memórias e sentimentos que ainda restavam de sua humanidade. Helena estava paralisada, os olhos fixos na tela de controle do submarino, que mostrava imagens distorcidas da outra dimensão. As criaturas que habitavam aquela paisagem alienígena tinham uma aparência grotesca, com corpos gigantescos, tentáculos e olhos que se moviam em várias direções ao mesmo tempo. Seus corpos pareciam se desintegrar e se reformar, como se estivessem fora do tempo e do espaço, uma amálgama de formas orgânicas e não orgânicas. Elas se aproximavam do portal, como se soubessem que a abertura era a chave para algo maior, algo que os humanos não poderiam compreender. Não podemos deixá-los cruzar para cá, Helena murmurou, sua voz quebrada. Ela não sabia se estava falando com os outros ou consigo mesma. Não podemos deixar que eles tragam o que estão buscando. O submarino balançou violentamente. Algo estava entrando. Algo estava atravessando o portal, empurrando sua própria presença para dentro da realidade. A pressão no casco aumentou. Os gritos e sussurros das criaturas se misturaram com os ruídos do oceano, criando um som ensurdecedor que fez os tripulantes se contorcerem de dor. Eles estão entrando, Caleb disse, sua voz distorcida pela dor. Seus olhos estavam vidrados, mas havia algo de estranho neles agora. Não era mais o Caleb que Helena conhecia. Algo em sua mente havia quebrado. Ele olhou para o portal com um sorriso perturbador, como se tivesse visto algo que os outros não podiam ver. Eles estão nos levando para casa. Mas o que quer que ele tivesse visto, não era uma visão de esperança. Era a manifestação da loucura que tomava conta de todos. Eles não estavam sendo levados para casa. Estavam sendo consumidos, absorvidos, transformados em parte do abismo que agora começava a se derramar para a superfície. Nautilus 12, agora à beira do colapso, tremia em suas fundações. As luzes piscavam com uma intensidade frenética, e o som das paredes de metal sendo comprimidas sob a pressão da água era ensurdecedor. As criaturas, agora mais nítidas e próximas, pareciam estar se comunicando com algo além do portal. Seus corpos se distorciam em padrões geométricos impossíveis, como se estivessem se adaptando,
se moldando a realidade ao redor deles. Helena, com os sentidos à flor da pele, sentiu algo tocar sua mente. Não era uma voz, mas uma presença. Uma presença esmagadora e estranha, que parecia invadir cada pensamento. Era como se os próprios pensamentos fossem retirados de sua cabeça, substituídos por algo que não tinha nome, que não tinha forma. Mas ela sabia o que aquilo era. Era o abismo, aquela força primitiva que os havia traído até ali. Eles não estavam mais sozinhos. Não haviam sido os primeiros a explorar aquelas profundezas, mas sim os últimos. Precisamos destruir o portal, Helena disse, com um esforço visível, como se suas palavras fossem uma última tentativa de manter algum controle sobre a situação. Mas ninguém mais parecia ouvi-la. Caleb estava em um transe profundo, olhando fixamente para o portal. Grace, com as mãos tremendo, tentava desesperadamente reiniciar os sistemas do submarino, mas os controles estavam completamente fora de seu alcance. Tudo estava fugindo de suas mãos, como areia escorrendo pelos dedos. Leviatã, agora mais próximo do que nunca, estava à espreita. Mas ele não era mais um simples monstro. Ele era a essência do abismo. Ele era a encarnação de tudo que havia sido deixado para trás, daquilo que havia sido corrompido e transformado pelas profundezas. Ele não queria mais destruir o Nautilus 12. Ele queria que eles se unissem a ele. Queria que os humanos se transformassem naquilo que ele havia se tornado, uma existência sem alma, sem identidade, sem memória. O último vislumbre de Helena foi do portal, agora completamente aberto. Ela sabia que a única opção que restava era atravessá-lo. Mas ela também sabia que aquilo os destruiria por completo, ou os transformaria em algo muito pior. Nautilus 12, prestes a ser engolido pela escuridão, afundou mais profundamente nas águas, mas as criaturas não os deixaram ir. O portal, agora uma fenda viva no tecido da realidade, sugava tudo que passava por ele. E, com isso, as almas dos tripulantes começaram a ser tragadas, como se estivessem se tornando parte daquela paisagem alienígena. Cada um deles, em sua agonia, via o que o abismo lhes preparava. A escuridão os envolveu por completo. E, com um último suspiro, o Nautilus 12 desapareceu, engolido pelas profundezas, levado por uma força além da compreensão humana. A escuridão era total. Não havia mais luz, não havia mais som. O Nautilus 12, agora uma cápsula de metal e carne dilacerada, parecia estar suspenso em um vácuo entre dimensões. As criaturas, aquelas formas indescritíveis que se moviam no limiar da percepção humana, haviam finalmente cruzado para o outro lado. Elas estavam agora onde nada mais poderia alcançá-las, onde as leis da física e da realidade não mais se aplicavam. Dentro da caverna de metal, os poucos sobreviventes lutavam para manter algum senso de realidade. Helena estava quase inconsciente, a mente entorpecida pela pressão psíquica das criaturas que ainda habitavam suas mentes. O que restava de seu corpo estava quebrado, machucado, como se as profundezas tivessem se manifestado diretamente sobre ela. Grace, ainda tentando se manter de pé, respirava pesadamente. Ela sentia a mente desfazendo-se aos poucos, como se uma força invisível estivesse dissolvendo suas lembranças, sua identidade. Cada pensamento que ela tentava formar se desintegrava em um emaranhado de imagens distorcidas e vozes que sussurravam promessas de poder e destruição. Não sabia mais o que era real. Não sabia mais em quem podia confiar. As criaturas estavam em sua mente agora, elas estavam dentro dela, sugando-lhe a essência. Caleb, ainda em transe, era o mais distante. Seus olhos estavam vidrados, sem foco,
como se já tivesse cruzado a linha entre a sanidade e o abismo. Ele não se movia, não falava. Apenas olhava fixamente para a tela do sonar, onde as sombras das criaturas começavam a aparecer, se misturando com o brilho distorcido do portal. Ele não estava mais em controle de seu corpo. Algo mais o guiava. Algo mais tomava conta de sua vontade. Foi então que Helena, em um último impulso desesperado, se arrastou até o painel de controle. As mãos tremiam, o suor escorria de seu rosto, mas ela conseguiu pressionar o botão de emergência. O Nautilus 12 fez um barulho surdo, uma última tentativa de resistência, mas os sistemas estavam além da reparação. O que restava do submarino parecia se desintegrar, como se estivesse sendo consumido pelas forças além do portal. A pressão externa começou a ceder à estrutura, o casco rangendo com uma força que não poderia ser sustentada por muito mais tempo. Estamos perdidos, Grace sussurrou, sua voz uma sombra de si mesma. Eles já ganharam. Mas então, uma última esperança se acendeu. No fundo do oceano, onde a luz do mundo exterior nunca chegaria, o silêncio foi quebrado por um som que não era o som do abismo. Era um som de destruição, mas também de libertação. Algo estava prestes a acontecer. A fenda no portal se expandiu, e uma força invisível varreu o interior do Nautilus 12, como uma onda cósmica. As paredes do submarino se dobraram e se torceram, e a pressão em seus corpos aumentou de maneira insuportável. Cada respiração era uma tortura, cada movimento uma luta pela sobrevivência. Mas a fenda estava se fechando, forçando todos a fazerem uma escolha final. Não podemos deixá-los vencer, Helena gritou, sua voz misturada com o som de seu próprio pânico. Ela olhou para Grace e Caleb, ainda presos em seu transe, e sentiu uma onda de desespero que não podia ser contida. Mas dentro de si, algo queimava com uma última faísca de resistência. Ela sabia o que precisava fazer. Sabia que a única chance de escapar era ativar o mecanismo de autodestruição do submarino. Com um esforço final, Helena se arrastou até o painel de controle e ativou o sistema de emergência. O Nautilus 12 começou a tremer violentamente, os sistemas falhando completamente enquanto a tela de controle piscava com sinais de falha. Mas, apesar da destruição iminente, ela sentiu que algo estava mudando. O abismo estava sendo selado, o portal estava finalmente sendo fechado. Mais o que quer que tivesse se cruzado com a realidade naquele instante, Helena não sabia. Só sabia que o abismo não poderia continuar a consumir a Terra. E que, naquele momento, ela e os outros estavam deixando para trás um mal que não deveria ser despertado. A superfície do oceano estava calma, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de que o Nautilus 12 havia desaparecido nas profundezas, e os ecos da catástrofe haviam se silenciado. Mas dentro daquelas águas silenciosas, o que restava do portal se fechava, deixando para trás uma terra devastada, uma civilização perdida. Na superfície, os sobreviventes começaram a sentir os efeitos daquilo que haviam vivido. Os pesadelos começaram, primeiro suaves, depois cada vez mais vívidos. Helena se via novamente no fundo do oceano, observada pelas criaturas que haviam escapado, aquelas entidades do abismo que agora a seguiam. Ela sentia a presença delas em todos os lugares, em cada canto sombrio da terra. Elas estavam esperando. Grace, em sua casa, tocava o rádio uma noite. Quando desligou, ouviu uma voz familiar sussurrando seu nome. Não havia ninguém por perto. Mas a voz sabia tudo sobre ela, sabia coisas que ninguém mais sabia.
As vozes do abismo a seguiam, falando com ela, tentando atraí-la para o que estava além. Caleb, ainda isolado, olhava para os mares, sentindo uma ligação que não entendia. A cada olhar, sentia a presença do Leviatã. O poder da criatura estava em suas veias, e ele não sabia mais onde terminava sua mente e onde começava a da criatura. O abismo não havia sido derrotado. Ele havia sido contido, mas sua influência estava por toda parte, se infiltrando nas mentes dos sobreviventes, se preparando para um novo despertar. E com um último e profundo suspiro, Helena sabia, a maldição do abismo não acabaria com eles. Ela estava apenas começando. Enquanto o mundo tentava seguir em frente, uma gravação recuperada do Nautilus 12 revelou um detalhe terrível. O portal nunca havia sido destruído. Ele apenas havia sido selado, momentaneamente, e agora, uma nova força estava se preparando para atravessar a fenda. Algo muito mais antigo, mais poderoso e mais perigoso do que qualquer coisa que eles pudessem imaginar. O abismo não era mais uma lenda. Ele era uma presença, viva, esperando para retornar. E, com isso, a história da humanidade estava prestes a mudar para sempre. Na praia, uma criança encontrou algo enterrado na areia, um artefato da cidade submersa. E quando tocou o objeto, uma sensação fria percorreu sua espinha. Ela levantou os olhos, e por um momento, como um eco distante, parecia ouvir o chamado do abismo, chamando-a para a escuridão. O ciclo estava prestes a se reiniciar.